Eita, tema que eu gosto e que eu não domino plenamente, mas eu gosto de conversar sobre isso. Religião. Não vou falar aqui da religião dentro da perspectiva da fé, tá? Porque isso é uma coisa muito interna de cada um. Eu acho muito difícil a gente conseguir falar sobre esse tema de uma forma ampla, tá? Abordando a psicologia da religião, os elementos magísticos para quem acredita, tá? Iniciações, tem todo uma antropologia nisso, vai se desenvolvendo ao longo da história. Então acho muito interessante esse olhar sobre as religiões. Eu vou comentar agora um pouco sobre mitologias, tá? E dentro de um conceito mais histórico, tá bom? Confesso que eu vou deixar muito a desejar, porque eu não domino plenamente, mas eu acho interessante pelo menos esse olhar que eu vou dar aqui. Eu vou começar da onde nós estamos, né? Nós estamos onde? Brasil, terra maravilhosa, onde a gente tem uma pluralidade de culturas e também de religiões. Só que no Brasil, apesar de nós encontrarmos de tudo aqui, nós temos algumas religiões que elas têm mais representatividade, tá? Devido a todo esse contexto histórico. O Brasil, de início, se formou como um país católico, tá? Aqui foi rezada a primeira missa, assim que ele foi descoberto, invadindo, dependendo da sua interpretação de como aconteceu. E houve toda uma evolução, tá? A nossa cultura brasileira, ela tem como base o catolicismo. Temos também mesclado outras culturas que influenciam muito. Hoje em dia a gente vê isso muito forte, porque nós não temos mais esse domínio como tinha antes do catolicismo. Mas a herança está aí, a cultura está aí, e nós temos sim essa herança cristã, e assim como o catolicismo, temos também o protestantismo, tá? Que cresceu muito no Brasil, principalmente nas últimas décadas, com o movimento neopentecostal, tá? Mas sempre houve, né? Só que eram mais as igrejas evangélicas mais tradicionais, digamos que elas não tinham uma representatividade em todo o Brasil. Muitos lugares não tinham, e era mais para um certo tipo de elitezinha, sei que vocês me entendem, pessoas que sabiam mais ler, que tinham acesso, assim, não era tão, o movimento evangélico não chegava em todo o Brasil como chega hoje, tá? Mas se eu for falar sobre todo o panorama religioso no Brasil, eu não vou chegar no tema que eu quero, que é religiões de matriz afro. Ai, que delícia! É enigmático, é magístico. No Brasil isso tem uma pegada muito assombrosa, sedutora. Aqui faz muito sentido e parece que, assim, ou as pessoas amam ou odeiam. É difícil alguém olhar para essas religiões de matriz afro sem ter alguma reação forte. Ou chama de religião do demônio, ou ela tem uma paixão por essa energia, ou pelo menos um respeito, uma curiosidade, mas você não passa assim e deixa passar, porque está muito presente, muito presente. Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem de onde veio, como é que acontece? Acho que isso é um estudo muito profundo, do qual eu não tenho tempo viável aqui de falar, se nesse vídeo não iria caber tudo. Eu também não tenho muito conhecimento profundo sobre essas religiões. Eu posso falar de Brasil, mas só que para falar de Brasil a gente tem que falar de onde a religião veio. E nisso nós vamos entrar num tema muito complicado, complexo, dinâmico, controverso, que é o sincretismo religioso. Vamos lá? No Brasil, as religiões de matriz afro, o que elas trouxeram? Elas trouxeram o conceito de orixá. O que é orixá? A gente não tem uma posição única sobre o que é orixá. Orixá, para alguns, são forças da natureza, e para outros, orixás são seres humanos que foram divinizados.
Dentro do candomblé, que é a religião no Brasil que mais trouxe, né, essa cultura da religiosidade afro, ela nos mostra uma religião forte, uma religião de uma cultura muito forte, mas que ela é brasileira. Lá na África não é exatamente como acontece aqui, tá? Então, quando a pessoa fala, essa é uma religião, ela é uma religião africana. É uma releitura de religiões africanas no Brasil, então um pouquinho diferente. Porque na África, o culto ao orixá, ele era mais relacionado com as tribos, com as nações. Cada povo tinha seu orixá, ele tinha sua forma de cultuar o orixá, ou dava outro nome à força da natureza ou às divindades ancestrais. Então você vai ouvir muito falar de ancestralidade dentro da cultura de origem afro. Só que no Brasil nós temos uma visão muito assim diversificada desse conceito. Porque quando você fala de ancestralidade, você está falando de um povo, mas ao mesmo tempo a visão que o orixá não pertence a um povo. Porque agora vamos à mitologia. Na mitologia, o orixá, ele participou da criação do mundo. Se ele participou da criação do mundo, ele não é de um povo, ele é do mundo todo. Mas o orixá é cultuado como orixá dentro de uma cultura específica. A forma que se cultua o orixá na Angola, no Guiné, em outros países africanos, são diferentes. Então você percebe que a mitologia, ela explica algo universal, uma criação do mundo, mas a forma de se cultuar, ela é muito local. E ao mesmo tempo mistura com seus heróis, com os heróis do seu povo, com a sua ancestralidade, aquele que teve uma presença forte, fez algo importante, então ele se tornou divinizado. Tanto que o orixá, ele possui desejos, paixões humanas. Não é perfeito, o orixá não é santo, segundo algumas vertentes, tá? Do estudo de orixá no Brasil e também na África. Só que quando a gente vai ver na Umbanda, que é uma religião tipicamente brasileira, que mistura catolicismo com espiritismo e também com orixás, já é outra vibe. Orixás são reinos, como se fosse... Tem muito a ver com a cabala, da árvore da vida, em que Deus se ramifica através da justiça, do amor. Em cada orixá ele representa esses reinos. Então ele é menos antropomórfico, tá? Como ele é em outras vertentes. Só que carrega ainda muito dessa cultura. É muito difícil porque funciona para um grupo, para o outro funciona de outra forma. É meio estranho, porque parece que dependendo de como você faz a fórmula ali, aquilo vai dar certo. E algo que vem de cima, mas ao mesmo tempo depende da interpretação, da cultura, depende do... acaba se tornando... Assim, eu não sei explicar. Tá? E quando nós vamos olhar para outros países que não têm esse culto ao orixá, não têm essa visão, eles têm outras formas de lidar com a vida sem passar por essa perspectiva. E os índios também, eles tinham os seus deuses, cultuavam suas divindades, seus ancestrais, seus mitos de criação, suas divindades da criação. E como os gregos também tinham seus deuses, né? E uma forma, isso é uma coisa que é assim, universal, pelo menos a gente observa, que é a relação do sacrifício. Não vou dizer todas, mas a maioria das religiões existe sacrifício para as suas divindades. Então você vê que são culturas diferentes, com cultos também diferentes, mas existe alguma coisa que que os une, né? Que é o quê?
sacrifício com sangue. Os seus ancestrais, os seus deuses, que você coloca o nome de acordo com a sua língua, com a sua cultura, de criação. Agora, como é que pode? O Deus grego que criou o mundo todo é diferente do Deus africano, é diferente do Deus dos índios, se comporta, tem histórias diferentes, então é muito misturado, tá? E ao mesmo tempo é tão incrível que você consegue fazer o sincretismo até com santos da Igreja Católica, que diferente dos deuses, os santos eles buscam a perfeição. E ao mesmo tempo você consegue, e funciona, tá? Funciona. E funciona bonito, tá? É algo bem interessante. Eu não vou dar nenhum juízo moral, assim, só tô descrevendo como funciona. É complicado porque às vezes as pessoas usam as religiões como meios políticos, tá? De disputa, de revisão histórica e várias outras coisas. E a religião acaba sendo um meio de vivência cultural, não apenas de fé interna, mas de mobilização de cultura, de movimento social. E existe um objetivo nisso, não apenas de olhar para trás ou tentar interpretar o todo, o logos, mas de um movimento social aqui, tá? Com propósitos bem, assim, delimitados. Isso também é interessante. Tá, gente? Então, é só essa abordagem, é falar um pouco sobre esse tema. E quem quiser acrescentar alguma coisa aí, acrescente, tá? Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Tchau pra vocês, até a próxima, que vai ser em breve, falando sobre um assunto qualquer, que pode passar sobre qualquer tema, porque comigo, assim, as coisas são desse jeito, né? A gente pode ir lá em cima, do lado, embaixo, falar de natureza, que a vida é assim, né, gente? Tchau pra vocês, até a próxima.